São 11h10, contando com a presença dos vereadores Rossano Farias, Renato Silveira, Dom Santana e Felipe Abib. Damos por aberta a reunião da CCJ, Comissão Permanente de Comissão de Constituição e Justiça da Casa, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. A mensagem retificativa ao projeto de lei número 20 deste ano, que institui a Semana de Orientação Profissional para Primeiro Emprego nas escolas públicas e da outras providências. Essa mensagem retificativa, com relação ainda à redação, já de conhecimento dos senhores vereadores, onde se tratava de até 8ª série, pela reforma na educação, trata-se agora, e o município já inseriu-se nessa modernidade, no sentido de adaptando-se o ensino fundamental até o 9º ano, como também na reforma, na medida, ou melhor, na mensagem retificativa, fala-se insere para o entendimento de Vossas Excelências que a redação final, quando desta Comissão de Constituição e Justiça, altere para o 9º ano do ensino fundamental, como tem prerrogativa da própria legislação na área da educação. Vereador, ouço pela esquerda, o vereador Felipe Abib. Esse projeto, quando foi analisado pela primeira vez, a comissão levantou essa dúvida. Isso. Se era realmente interesse do vereador proponente que fosse elaborado a orientação na 8ª série, como estava na lei, Isso. ou se por um lapso ele gostaria que fosse na 9ª, mas devido à mudança do ensino fundamental que passou para 9 séries. Importante, ela é legal, a mensagem, mas é importante ressaltar que a análise se deu, né, e a análise da comissão ela foi de intuito aquilo que o vereador proponente realmente ele pensava em fazer. Acho que é importante essa matéria. A orientação profissional é muito importante para os jovens, haja vista a demanda e a necessidade de qualificação para aqueles jovens que precisam do seu primeiro emprego. Parecer favorável. Vereador Rossano Farias. Desculpa. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Foi analisado o projeto de lei número 0020 de 2018, o qual está de acordo com o parecer deste vereador, legal e constitucional. Ademais, solicito só ao senhor presidente que na redação final seja substituída a palavra série pela palavra ano. Isso é um erro que não altera nada no projeto de lei. Formal, né? Um erro formal, simplesmente. Mas voto pela legalidade e constitucionalidade do referido projeto. Obrigado, vereador. Vereador Renato Silveira. Momento, senhor presidente, senhores vereadores, meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Renato Silveira. Também acompanho a manifestação de Vossas Excelências. Então, por unanimidade, fica aprovada a emenda retificativa, também fazendo o adendo de quando se diz 6ª série, trata-se de 9ª série, 9º ano na redação final do projeto de lei número 0020. Em apreciação, o projeto de lei 035 cria, no âmbito do município de São Gabriel, a pichação zero. Já do conhecimento, senhores vereadores, também esse projeto de autoria do vereador Marlon, onde cita e faz referência em sua justificativa às considerações dos senhores vereadores. Agora, começando pela direita, então, com o vereador Rossano Farias, parecer com relação ao projeto de lei 035, cria, no âmbito do município de São Gabriel, pichação zero. Senhor presidente, senhores vereadores, foi analisado o respectivo projeto, o qual já foi implantado, se não me engano, inclusive em São Paulo, esse projeto Pichação Zero, um projeto que vem totalmente ao encontro da ansiedade da sociedade, a qual não admite mais ver seus bens imóveis pichados, e nem a sociedade, nem a administração pública, a qual despende milhares de reais em todo o Brasil, milhões de reais, se não para recuperar o que é denegrido pelos vândalos, pelos pichadores. Analisando o respectivo projeto, vislumbramos a legalidade e constitucionalidade do mesmo. A princípio, não vislumbrei nenhum equívoco. Obrigado, vereador. Voto pela legalidade.
Perfeito. Tá? Tratando-se, até no justificativo, é feliz o vereador proponente, o vereador Marlon, quando cita os prejuízos aos prédios e monumentos danificados por esse tipo de ação. O vereador Renato Silveira. Vereador, presidente, meu voto é favorável e dou a certeza que quem agradece, né, é a nossa comunidade. Muito obrigado, vereador. Vereador Renato também, parecer pela legalidade e condicionalidade, acompanhando o vereador Rossano Farias, ouvimos o vereador Felipe Abib. O projeto ele é legal. Acho que é importante também dar um caráter informativo a isso. A minha única dúvida, e eu ainda não consegui analisar, não sei se algum dos colegas vereadores chegaram a analisar, se já no Código de Posturas do município não tem algum artigo que fala a respeito de dano ao patrimônio público. Porque, em havendo, deveria de revogar daí o artigo lá do Código de Posturas. Né, eu conheço bem o Código de Posturas, eu não estou me recordando aqui nesse momento, não analisei ainda para ver se ele não há, porque se já existe o artigo referente a dano ao patrimônio lá no Código de Posturas, nós deveríamos de também fazer um adendo aqui para revogar aquele artigo. Mas o Código de Postura é superior à lei ordinária. O Código de Postura é uma lei codificada, votada em 2 turnos, interdice, então, não pode uma lei ordinária simplesmente revogar uma Então, nós lei teríamos do que Código ver essa de verificação. Postura. Não, perfeito. Eu Mas acredito que até pela questão da pichação ela é mais específica, ela vem até com o passar do tempo, a sociedade vai evoluindo. Certamente, quando foi feito o Código de Postura, o pessoal ainda não tinha. imaginava a questão da pichação. Ele veio ao encontro, supriu uma lacuna, talvez existente no Código de Postura, se houver. Esse vereador também não sabe, não sei lhe dizer se há isso. Acredito que haja alguma punição para danos ao patrimônio público. Mas há uma lacuna que pichação não está especificado à época como dano ao patrimônio. Então, ele é legal, o projeto legal. ele tem legalidade. A única coisa que pode haver Perfeito. é ele ter. Daí nós teríamos que A gente exara o providenciar. parecer e acompanhamos. Acho que é importante o termo, né? Sim. E um caso específico Com único relação na à pichação, legislação. não tem mais danos ao patrimônio, essa coisa toda. Até falava muito na oportunidade, quando, do Código de Postura e na lei num capítulo específico, é todo o visual da cidade, né? Falava todo no visual, assim, não a pichação em si. Continuando, vereador Felipe, parecer legal e condicional. Parecer que a legal, gente depois possa só acompanhar. para não Perfeito. se tornar inconstitucional lá e não haver Sim. o veto, né, uma sugestão para o autor da matéria que ele verifique junto ao Código de Postura e a gente propõe até a extinção daquele artigo, se ele se enquadrar. Ou, uma vez que aqui a gente não pode emendar para ele ser superior. Verdade. Não, mas nós podemos emendar se tiver maior. Foi votado em 2 turnos, não há algo A Código de específico. Postura é lei codificada. Codificada, mas não pode ser votado em 2 turnos pela Câmara, tendo a maioria? Pode. Aí pode não, ser mas aí lá modificada. uma lei ordinária que não pode alterar a lei. Ah, não, sim, aquela mas simples hierarquia não. das Aí leis. tem que ser a alteração Isso. do Código de Postura em si. É isso que o vereador Claro. disse. Nós teríamos que ver, porque foi Isso. alterado o Código de Posturas e ele foi em votação única, É. que foi os valores das multas. Isso foi por simples. Alteração. Sim. Foi proposto pelo Executivo. Mas ela cumpriu. Aumentou em 500 e 1000% mas o as regi- multas, o mas regi- isso foi em o- votação única aqui na casa. Isso, temos que verificar, porque eu sei que, por exemplo, o código... O código da... Não, mas regimento aquela, interno é 12. aquela tem no dispositivo do Código de Postura com relação a multas que é anual. O valor da referência pode ser feito a legislação anual. É um dispositivo que prevê, que é a correção ali das taxas de serviços e... Foi um absurdo, né? É, Aumentou em não. 1000% as multas Não, e mas aí, 500%. aí prevê, porque a todo janeiro, quando muda o valor da referência municipal, o Código Não, de mas é a Postura... correção. É, Ele já é vinculado em VRM. isso. Na verdade, a alteração ela se deu pelo número de VRM. Eu lembro. Mas a tramitação é diferente, a gente verifica também. Temos que Bem verificar citado. isso, então. Perfeito. Então, parecer também favorável com a recomendação de fazer um estudo mais aprofundado com relação ao Código de Postura do município com relação ao projeto de lei 035. Acompanho o voto favorável dos senhores vereadores para o plenário assim deliberar. Antes, recomendando ao vereador Marlon proponente um estudo mais aprofundado com relação especificamente à pichação.
Em apreciação, o projeto de lei 034 cria o Centro de Referência de Política de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Esse projeto também é de autoria da Casa, do vereador Claudiomiro Borges da Silveira, que tem entrado em contato permanentemente com esta comissão, para que, em outros municípios que acompanhou, já está em funcionamento, pede que, assim, entendendo Vossa Excelência, deliberar sobre esse projeto de lei, que cria o Centro de Referência de Política e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Vereador Rossano Farias. Senhor presidente, senhores vereadores, como um projeto autorizativo, foi verificado que não há legalidade nenhuma, nem quanto muito inconstitucionalidade. É um processo legal, constitucional e que vem a calhar e vem de encontro com a ânsia, principalmente da nossa sociedade local, a qual agora tivemos 2 ou 3 casos de feminicídio na cidade. Então, com certeza, isso vem a proteger as nossas mulheres gabrielenses e dependerá agora, deixando bem claro, do Poder Executivo, dependerá do seu prefeito municipal criar o centro. Esse é um projeto autorizativo. No momento que ele decidir por criar, está pronto o projeto de lei, mas ele não obriga o senhor prefeito a criar. Deixar bem claro, muito bom projeto, parabenizar o vereador proponente, Claudiomiro, e voto pela legalidade e constitucionalidade do respectivo. Perfeito, vereador Rossano, também. Artigo 1º, fica autorizado, não fica obrigado o Poder Executivo, nem cria o que daria a inconstitucionalidade. Perfeito. Redação e manifestação do vereador Rossano. Vereador Renato Silveira. Senhor presidente, meu voto também é pela legalidade e é favorável. Obrigado, vereador Renato Silveira. Vereador Felipe Abib. Ele cria, né, um centro de referência de política de enfrentamento. Antes de analisar esse projeto, dar o parecer, eu tive uma reunião com algumas assistentes sociais. Eu fui atrás de um programa que existia, que era um programa vinculado ao enfrentamento e assistência às mulheres vítimas. Né, o projeto ele é um pouco diferente. Ele faz referência à política de enfrentamento, embora no seu conteúdo ele passe alguma coisa mais no aspecto de assistência jurídica e psicológica. É importante, sempre quando se trata na questão da saúde da mulher, principalmente nas questões psicológicas que envolvem toda a questão de violência contra a mulher, mas deixar um ressalto da importância que é voltar o programa, porque aí ele é vinculado à Secretaria da Saúde, que é o atendimento às vítimas de violência em si, com médicos, com acompanhamento e com todo um preparativo. Hoje a mulher, a gente sabe que esses casos, eles se dão, a maioria das vezes, no caso de separações, e no momento que o município ele tiver um centro de assistência à saúde e à violência da mulher, mesmo antes de todo um processo, ela já pode passar por esse enfrentamento e por esse acompanhamento. O projeto é legal, ele é constitucional, né, ele tem um valor de restituir lá na assistência social, né, uma referência de política. Lá provavelmente vai ser dado toda a amplitude, toda a divulgação, né, de apoio à violência contra a mulher. Perfeito, vereador Felipe Abib também, dando parecer favorável pela legalidade e constitucionalidade, projeto de lei 034, que cria o Centro de Referência de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. É autorizativo e dá ao Executivo, em seu artigo 4º, a legislação a regulamentar esse projeto de lei. Também acompanho o voto, senhores vereadores, pela legalidade e constitucionalidade. Com relação ao projeto de lei 033, estabelece diretrizes a ser observáveis pelos órgãos e pelas entidades da administração municipal, direta e indireta, nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos e dispensa o reconhecimento de firma e a identidade de cópia do documento expedido, nos quais destina a fazer prova órgão e entidades. Tenho a informação do gabinete do vereador Felipe Abib, está sendo sugerida uma emenda, também proposta pelo engenheiro e colega vereador Carlos Alberto Landes, dessa comissão. A gente coloca, começando pelo vereador Felipe Abib, quem sabe, no sistema, essa emenda com a redação bem trabalhada para que venha a apreciação na reunião seguinte. Vereador Felipe Abib. Esse projeto ele tem um papel fundamental, que é diminuir a burocracia e diminuir os custos
quando a gente parte do pressuposto que ninguém vai querer construir em cima daquilo que não é seu, e aí falamos com o vereador Marlon, né, e ele autoriza colocar essa emenda. Outra questão é a questão dos contratos. Hoje o novo Código Civil, ele reconhece o contrato, até de gaveta. Sim. E hoje, e no município de São Gabriel, com contrato de compra e venda, não é permitida a construção. Isso tem acarretado o quê? Que as pessoas igual constroem, a fiscalização ela não consegue demandar, acaba construindo de forma errada, que vai dificultar a sua regularização, que é um grande problema hoje no município. Então, a inserção da possibilidade de colocar o contrato de compra e venda como um documento legal para que uma pessoa possa construir, obviamente em cima de um terreno legalizado, ele torna muito válido isso, e a gente sabe que isso torna legal as construções. O município vai ter lá os seus recolhimentos de taxas e licenças de construção, os seus tributos da IPTU. E a outra questão que já vem acontecendo, foi implantada ainda já há alguns anos, e que às vezes retorna, e que a gente também precisa colocar, é que a caracterização e o pagamento do IPTU, se a pessoa, se o contribuinte está em dia, não precisa ser apresentado pelo contribuinte cópia do pagamento. Né, hoje a informática, o sistema, o gerenciamento, ele tem que tirar isso. Não tem por que mais o contribuinte ter que provar que está com o IPTU em dia para poder ter uma atividade ou para poder construir no município de São Gabriel. Isso tem que ser feito internamente. Então, entra essa emenda também, que é uma coisa praxe normal, né? Hoje, o meio da internet, tu teria. Embora ainda a gente não tenha as negativas do município pela internet, então isso também vai facilitar e vai diminuir a burocracia e o enfrentamento de fila por parte dos contribuintes. Perfeito. Fica, então, por sugestão do vereador Felipe e do entendimento, Vossa Excelência, que o vereador colega Carlos Alberto Landes pede para fazer uma emenda. Esse projeto de lei 033 fica em apreciação. Vereador Farias, concorda com a sugestão? Concordo com a sugestão, senhor presidente, e vem com certeza calhar, vem ao encontro do princípio da celeridade, auxiliando a desburocratização da máquina pública, principalmente ao encontro da vontade do cidadão, para ser mais breve, mais rápido e funcionar realmente a coisa como se deve. Essa é a função, principalmente nossa, de vereador, de facilitar o atendimento da gestão pública, da administração municipal ao cidadão. Perfeito. Então, voto para que continue na pauta. para que continue em pauta. O vereador Renato Silveira, com relação ao projeto 33, sugerido que fique em pauta, porque nós temos dois engenheiros e vereadores, colegas, que fazem parte da comissão, Felipe Abib e Carlos Alberto Landes, para dar uma nova redação, substituição, a emenda substitutiva para melhorar ainda mais o projeto de lei. Vereador Renato. Senhor presidente, pelo entendimento do vereador Felipe, uma pessoa entendida, do vereador Rossano Farias, né? Então, vou junto com eles aí, que fique em pauta esse projeto aí. Perfeito. Também acompanho a sugestão dos senhores vereadores Felipe Abib, Rossano Farias, Renato Silveira, votando pela manutenção nesta comissão, projeto de lei 033, para que seja respeitadas as emendas e os pareceres exarados logo após este entendimento. Ainda continua em pauta projeto de lei 027, que autoriza o Poder Executivo Municipal a confessar e parcelar débitos oriundos do abastecimento da água junto a São Gabriel Saneamento. Ontem foi expedido um novo documento de São Gabriel Saneamento, que encaminhado à direção. O vereador Felipe Abib havia solicitado, na semana passada teve uma resposta, mas ontem, por entendimento também com a São Gabriel Saneamento, de que seria feito por escrito uma complementação do que esta comissão assim sugeria. Vereador Felipe. O projeto ele continua em vista ainda, aguardando então o entendimento. A empresa ela nos apresentou um parecer, houve um certo, não mau entendimento, mas uma interpretação inequivocada, e agora parece que sim, está vindo as cópias dos ofícios
aonde a mesma apresentou, inclusive na gestão passada, com algumas propostas de parcelamento da dívida, assim como retirada de juros e subsídio a menor no valor da tarifa de água para as escolas e para os órgãos vinculados à saúde aqui do município de São Gabriel. Ficamos no aguardo. Então, logo, com certeza, apresente os documentos já ao comprometimento desse vereador de trazer na próxima sessão, reunião da CCJ, já para apreciação e para dar andamento no projeto. Perfeito. Vereador Faria. Voto favorável para que continue em pauta. Vereador Renato Silveira. Também voto favorável, senhor presidente, para que continue em pauta. Aguardando os documentos do São Gabriel Saneamento. Então, por unanimidade dos senhores vereadores que compõem a comissão, vereador Felipe, vereador Rossano, vereador Renato Silveira, a guarda foi expedida, né, Eugênio? Ontem, este já conhecimento, para que a empresa assim se manifeste. Projeto de Lei 010, institui a Semana Municipal Educacional dos Três Poderes a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de setembro e da outras providências. Trabalho esse já tramitando na casa desde 15 de fevereiro, do vereador Claudiomiro Borges da Silveira, em apreciação para os senhores vereadores. O vereador Rossano Farias, com relação ao projeto de lei 010. Senhor presidente, a princípio, no projeto de lei número 010 de 2018, não foi constatada nenhuma ilegalidade, bem como nenhuma inconstitucionalidade. Então, meu voto é favorável pela legalidade e constitucionalidade do respectivo projeto. Obrigado, vereador Rossano. Vereador Renato também, exarando seu parecer com relação ao projeto de lei 010. Meu voto também é favorável, senhor presidente. Vereador Felipe Abib. Nós tínhamos uma dúvida em relação a esse projeto, que era a legalidade, uma vez que nós somos o Poder Legislativo, e a gente também pode fazer alguma referência e alguma atribuição em projetos de lei em relação à execução pelo Poder Executivo. A dúvida levantada, eu não sei se isso chegou a ser comentado com o vereador, é que no momento que a gente fala sobre os três poderes, no momento que as palestras têm que ser de representantes dos três poderes, né, onde entra o Poder Judiciário e aonde as despesas de corrente de salão, por conta das doutrinas unitárias próprias, né, também a gente está entrando no mérito de recurso do Poder Judiciário. Eu vejo uma certa ilegalidade nisso. Eu entendo, o projeto é bom, é importante, só que eu acho que na elaboração do projeto, a prerrogativa do Poder Judiciário ela tem que ser a convite, né, e não do jeito que está em lei, porque a lei ela torna obrigatório. Então, acho que poderia ser feito pelo Executivo, pelo Legislativo, mas teria que ser o Judiciário a convite, e não a gente, da forma como ele está, pode subentender que ela é também obrigatória a palestra do Judiciário e que também as dotações orçamentárias também teriam que ser do Poder Judiciário, uma vez que a lei, ela, Semana Municipal dos Três Poderes. Eu acho que o Judiciário ele tem que entrar como parceiro, podendo, como convite. Acho que é só uma questão de interpretação. Sim, O vereador proponente, o vereador Claudiomiro, dirigiu-se ao Poder Judiciário, onde nos trouxe a informação de que foi muito bem recebido e que a convite eles têm planilha e informativos que poderiam auxiliar, sendo feito painéis, palestras nesse sentido, sem nenhum custo. Informações do vereador proponente com a vossa preocupação. Eu verifiquei aqui na leitura, as despesas decorrentes da lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, ela se refere à dotação orçamentária, a princípio, no meu ver, da Secretaria de Educação, Sim, não do Poder Educação. Judiciário. É. E no artigo 3º, a Secretaria Municipal de Educação adotará as medidas necessárias, ou Isso. seja, enviará os convites, ao meu ver, para a realização das palestras dos representantes dos três poderes, que irão até a escola para explicar como funcionam, quais são as Perfeito. prerrogativas e atribuições. Eu vejo, em meu entendimento, que ficará feito o convite a eles. Certamente, como o Poder Judiciário é bastante amplo, alguém certamente irá aceitar. Claro. E as dotações serão, ao meu ver, por conta da Secretaria de Educação. E não Se houver. fez, ao meu ver, não fez referência ao Poder Judiciário, salvo engano. Sim. É que, em questão de interpretação, por exemplo, artigo 1º, fica instituída a Semana Municipal Educacional dos Três Poderes. A Secretaria de Educação ela é a gestora para organizar as palestras.
Depois, artigo 2º, a Semana Municipal Educacional dos Três Poderes tem como objetivo, ou seja, o Judiciário ele também é participante ativo, certo? Eu acho que não precisaria nem ter os três poderes. Eu acredito que o nome da semana, que seja, É. do nome da coisa, seja intitulada Semana dos Três Poderes. Mas Professor. não, porque não pode exigir que alguém É. vai fazer palestra no Sim. judiciário. Né? Como que vai o prefeito Pois fazer é palestra no judiciário? isso que tem que ser a convite. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação adotará as medidas necessárias para a realização das palestras dos representantes dos três poderes. Sim, ela, Poderia ser só as palestras, porque a lei diz que tem que ter palestrante dos três poderes. Senão não está de acordo com a lei. É uma questão da redação da lei, mas da e redação da lei. também. Obviamente que o intuito é de convidar o judiciário. Eu acho que tem que Claro. só ter tem que ajeitar a redação da lei, porque no momento que a lei diz para a realização das palestras dos representantes dos três poderes, ela torna obrigatório que sejam os representantes dos três poderes. Eu acho que pode tirar, né, para a realização das palestras. Que irão até... Perfeito, eu Né? acredito que seja o erro de redação final, o erro É formal, redação, simplesmente sim, a mas redação final só se suprime a palavra representante dos três poderes. Na redação final. Não muda o contexto. Dos Muda, representantes. talvez mude uma interpretação diversa, ambígua. É que ela não pode, né? A lei Sim. ela tem que ser bem... Eu acho que se suprir ali dos três poderes... Para a realização de palestra, que irão até as escolas para explicar, exatamente. Perfeito. Na Justo. redação final, Supressiva. a comissão é autônoma para isso, É tem uma autonomia redação para final, onde a Secretaria Municipal de Educação adotará as medidas necessárias para a realização das palestras, que irão até as escolas para explicar, supre os representantes dos três poderes. Tá? Perfeito, vereador Rossano. Você tem mesmo? Oi? Aí fica assim esse parecer. Isso, vereador Felipe? Perfeito, né? Embora ela... Né, o que seria a educação política nas escolas? É, A lei ela é muito vaga, assim, nesse sentido. sim. Né? Tu não pode, Acho obviamente... que quer dar conhecimento ao que é o legislativo, executivo e judiciário. Então, a ausência do moral e cívico, funcionamento das SPB, escolas. acho que é mais Ela uma não é campanha ilegal. educativa. Ela né? é muito vaga. Obviamente que quando tu entra dentro de uma escola, tu tem que seguir as diretrizes. Daquele educandário, claro. Né? E no momento onde as diretrizes da educação estão tirando sociologia, filosofia, educação física e tudo mais, né, eu acho que é importante. Eu acho que o processo de discussão ele tem que partir, sim, desde o desenvolvimento do jovem. No município de Uruguaiana, onde o vereador tem uma parceria lá, o vereador proponente, funciona muito bem esta legislação, assim, por isso ele pedia aos nobres pares da apreciação e deliberação para que sonhem em concretizar e visitar a educação com este projeto de lei. Certo? Vereador Renato, concorda, vereador, com o projeto, com o parecer de que, entendendo, fica suprido o representante dos três poderes. Aí, tratando-se como convite. Concordo, senhor presidente, né, com as palavras dos senhores vereadores. E que deixamos aí, então. Verdade. Cumprida a nossa pauta, ficando para apreciação em aguardo da ação de relacionamento em resposta à solicitação pedida por esta comissão. Assim sendo, a presença dos senhores vereadores, nós agradecemos, se faz importante cada dia e cada vez mais para dar legalidade e legitimidade e constitucionalidade às matérias ser citadas sobre os pareceres da EGT no artigo 94 e 98 do regimento interno desta Casa. No trabalho da Secretaria, a Comissão Permanente de Constituição e Justiça se faz e se vê do inteiro teor gravado e dos arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Obrigado, vereador Rossano, obrigado, vereador Renato, vereadora Bibi, assessoria, Roberto Barbosa, assessoria do vereador Abib, a Vanessa que está conosco, Eugênio Saqueto, muito obrigado pela presença de todos. Encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça.